Fala Zeppelin, esse é o podcast que é uma parte integrante do Sistema Zeppelin, que é composto pelo nosso evento, Zeppelin Mercado Criativo, o Zeppelin Educa, que é o nosso programa de ações formativas, né, para mulheres, e agora nós temos o nosso novo braço, que é o Fala Zeppelin, onde a gente vai entrevistar mulheres que transformam a nossa sociedade de onde estão e do jeito que é possível ser feito, né? Então, a gente está aqui hoje também com a nossa patrocinadora oficial, a Lenda, e esse podcast é uma realização conjunta do CDL Vitória e do Instituto Fênix e Humaniza Brasil. Hoje nós estaremos entrevistando a Capitã Bortoluzzi, e nós temos muita história para contar e muita representatividade feminina na nossa sociedade. Vamos conferir essa entrevista, vamos bater um papo, que hoje a gente tem muito assunto bom para poder falar. Não, capitã? É sim, boa tarde, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui abrindo esse podcast, espero contribuir e eu tenho certeza também que tem muita coisa boa para falar hoje. Bom, então vou começar por esse pequeniníssimo currículo, gente. Nossa senhora, realmente assim, é notável. Nós estamos aqui então com a Capitã Bortoluzzi, que é oficial da Polícia Militar, bacharel em Direito pela UFES, né? Pós-graduada, especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário. Ela é instrutora, né, de cursos de formação da Polícia Militar de tiro, de direitos humanos, de policiamento ostensivo geral. E aí, ô capitã, eu queria perguntar para você, né? É uma pergunta que eu imagino que você já deve ter ouvido várias vezes, mas esse conteúdo ele é importantíssimo para uma questão de representatividade, que é: como que é ser uma mulher tão jovem, e eu sei que você entrou muito mais jovem, né, na polícia, e ainda mais, comandante da primeira companhia, do primeiro batalhão que assiste a 21 bairros em Vitória. Conta pra gente. É, hoje eu tenho 28 anos, quase 29, eu realmente estou na polícia já vai fazer 10 anos, entrei com 18. Então, uma das coisas que eu costumo dizer quando eu recebo esse tipo de pergunta é que é muito importante ter referência. Quando a gente conversa com mulheres num ambiente militar, inclusive, a gente se sente representada, ouvida, e eu acredito que essa é uma das missões, assim, que eu espero conseguir ter um pouquinho de influência, na vida de alguém para que essa pessoa se sinta representada e tenha vontade de ocupar os espaços que a polícia militar, assim, disponibiliza, né. Quero dizer que, o concurso ele está aberto e a gente ainda tem, assim, um número, eh, pequeno em relação ao número geral de vagas de ingressantes femininos, e eu gostaria que mais mulheres ingressassem nesse espaço. Eu também. São 10 anos de profissão e nesses 10 anos a todo o meu serviço foi uma unidade operacional. Então a gente olha para a mulher e o que eu tenho para dizer é que tem mulheres maravilhosas trabalhando no nosso dia a dia de serviço de rua mesmo, coturno no asfalto, atendendo outras mulheres e resolvendo vários problemas, porque os problemas que a gente encontra no dia a dia não são poucos não. Então E não fazem distinção entre homem e mulher, né? então, se as pessoas acham ou possam pensar que uma mulher não deve ocupar esse espaço, pois eu tenho para dizer que elas estão muito erradas. Tem 10 anos que eu estou aqui e vejo outras mulheres, assim, maravilhosas trabalhando no nosso dia a dia. Então, os problemas, eles existem, eles estão aí e homens ou mulheres, a gente trabalha muito bem e o lugar de mulher é onde ela quiser. Então, Eu acho. Bom, dá para perceber que você gosta muito do que você faz, né, assim, e eu acho que isso é fundamental, porque, a gente trabalhar numa coisa que a gente gosta, eu sempre brinco sobre isso, falo assim: "Ah, se você trabalhar numa coisa que você gosta, você não vai ter trabalhado nenhum dia". Mentira, a gente trabalha mesmo, trabalha mais. trabalha mais, o perigo é justamente esse, na verdade, isso é uma grande uma esparrela total, porque quando você trabalha no que você gosta, a chance de você perder o limite é maior, A né. expectativa de ver bem feito, e ainda mais quando a gente trabalha com o público. Eu costumo dizer que o serviço da Polícia Militar é um serviço público. Então tem que atender a todos da mesma maneira e com excelência.
Quando a gente tem que lidar com situações assim, porque muito raro alguém ligar para o 190 sem que esteja com um problema. É um problema. Então a gente vai lá esperando um problema. E aí, quando você recebe esse tipo de chamado, uma das coisas muito legais é quando a gente encontra uma vítima que também é mulher. Dá pra ver, assim, a satisfação Um alívio. em ver o acolhimento mesmo, se sentir representada, em ter um pouco mais de eh, conforto mesmo, né, para falar. Às vezes, uma situação um pouco mais delicada. Então, é extremamente gratificante quando a gente chega numa situação e, assim, consegue colocar um pouco da nossa experiência também, né. Trabalho com muitas mulheres que são mães e, às vezes, pego uma ocorrência, assim, de conselho tutelar. E aí ela vê naquela pessoa o filho, a filha, então vê uma oportunidade até de trabalhar esse lado também, né. E aí eu queria te perguntar o seguinte, já que você trabalha fazendo esse trabalho na rua, né, faz esse trabalho na rua, eu queria saber, assim, eu queria que você contasse para nós algumas situações, assim, desafiadoras que você já passou nesse trabalho seu, né, que eu imagino que deve ser todo dia um mundo diferente de coisas, né, para fazer e tal. Sim. Olha, uma situação envolvendo essa diferença até de gênero, assim, houve uma situação de um homem, ele foi até a casa da ex-companheira dele, ele tinha sido preso, inclusive por ter agredido essa ex-companheira, ela ficou com a visão prejudicada de um dos olhos, e ele foi até a casa dela, e ela queria que ele se retirasse de lá, né, por motivos óbvios, e a minha guarnição foi até o local. Isso faz alguns anos. Eu cheguei lá naquele local e ele virou e falou bem assim: "Não, eu não converso com mulher". Aí eu assim: "Não, olha só, meu senhor, além de ter que respeitar todas as mulheres, eu sou uma mulher policial e nesse momento eu estou exercendo a minha função. A minha função me faz dizer que o senhor vai se retirar desse local, já que essa senhora não quer que o senhor permaneça na casa dela. Vocês não são mais companheiros, ela não quer que o senhor permaneça aqui, então o senhor deve se retirar". "Não, mas eu não falo com mulher". Eu falei assim: "Olha só, o senhor não está mais conversando só com uma mulher, o senhor está conversando com uma mulher policial". E naquele momento foi necessário fazer valer a função, a profissão. Então, eu creio que essa é uma das formas de nos empoderar mesmo, eh, das mais diversas situações. É claro que ser mulher tem muitos benefícios. Então, mais uma vez, eu espero que as mulheres que estejam ouvindo se sintam não só representadas, mas eu espero que jovens que escutem que tenham interesse em ingressar na polícia militar, que venham. Tome coragem, dê um passo à frente, porque nós estamos precisando de representação É. em todos os lugares. Eh, Queria te perguntar um negócio também. Teve alguma vez, assim, no seu exercício profissional que você já deu uma desanimada, assim? E eu queria saber se isso aconteceu, como que você superou isso? O que que te inspirou para sair dessa? É. Uma, das coisas que a gente vê, assim, jornada dupla, né. Mulher, ela trabalha muito em casa, ela trabalha muito no serviço, e também, e aí vou falar que eu não sou mãe, mas vejo colegas minhas que têm ali jornada tripla, porque é casa, é filho, é o trabalho, e aí às vezes chegava cansada, fala assim: "Poxa vida, é cansativo e como eu quero o meu trabalho sempre bem feito, você quer fazer mais, você vai para casa, trabalha em casa", então eu chegava em casa, continuava fazendo algum documento, alguma coisa que eu estava ali estudando, ficava até 8, 9, 10 horas, dormia no dia seguinte, e aí via uma ou outra ocorrência que a gente olha e fala assim: "Caramba", a gente perde até um pouco de fé na humanidade. É. Mas eu tive outras mulheres para conversar. E aí, quando eu falo de representatividade, era muito isso. Tive algumas comandantes, inclusive, com quem eu pude sentar, falar, explicar um pouco assim do dia a dia. E eu, naquele momento, eu me senti ouvida e representada. E por isso eu reafirmo a importância de ocuparmos espaços. E aí, eh, temos aí o concurso público para ingressar na Polícia Militar. E esse concurso público
Não tem nenhum tipo de reserva de vagas, como a gente viu alguns episódios recentes em outros estados. Aqui no Espírito Santo a gente nunca teve isso, né, o tipo de reserva. Então, bora lá, mulherada, vamos entrar. Espero que um dia eu possa ser para outras mulheres policiais o que eu tive com algumas comandantes minhas, assim, de uma conversa mesmo. E não foram só comandantes não, tá. Hoje eu trabalho numa companhia que tem por mais ou menos 63 policiais com 5 mulheres. E nós somos mulheres que nos abraçamos mesmo ali no dia a dia, uma precisa, conversa com a outra, a gente divide alojamento, divide espaços, então, ter um grupo de mulheres coesas também ajuda bastante, assim. Então, desanimou, eu tive, assim, apoios importantes. E nesses apoios as mulheres sempre foram, assim, um nível de relevância e importância. Eu acho que eu estava lendo, a gente fica o tempo todo, vendo coisas na internet, né, e tal, 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 e acaba que você vai seguindo aqueles assuntos que te interessam e tudo. Então eu sigo muitas páginas relacionadas a mulheres, né, a política feminina, né, políticas públicas, inclusive para mulheres e tal. Eu estava vendo, passou para mim uma mensagem hoje dizendo que a amizade entre as mulheres é a grande revolução, né, e você colocou aí que realmente essa rede de apoio, ela é fundamental, assim. Eu mesma como empresária, assim, é um lugar, é muita responsabilidade, né, que você precisa lidar ali, porque tem muita gente dependendo de você, você está com compromisso com muitas pessoas e sempre cansada, né, porque a jornada de trabalho, a minha, por exemplo, hoje, eu não posso me dar o luxo de trabalhar menos do que 16 horas por dia, então você cansa. Isso é um fato, você fica cansada e o desânimo, às vezes, ele vem por causa do cansaço, É. não é nem por causa da profissão em si, mas é porque você está cansada. E aí, a gente tem nossa rede de apoio, né. Então, de vez em quando eu recebo uma mensagenzinha de uma empreendedora, de uma empresária amiga minha, assim, no direct, no Instagram: "Ah, que amiga, lembrei de você e tal", pô, aquilo dá um 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 ânimo. ânimo, né, fala: "Nossa senhora, tenho alguém me admira, Não, não vou esmorecer não". e é muito assim: "Ah, eu não tô sozinha, eu tenho com quem contar". E essa pessoa aqui eu sei que eu posso chegar, conversar, sem julgamentos. Então é muito de ter essa relação e de uma pessoa que tá ali do seu lado e te entende, porque ela entende o que você tá A passando. sua realidade. Ela sabe o que não, que vai explicar. E assim, por exemplo, hoje eu tenho um cônjuge que ele é policial também. Por mais que ele saiba a realidade que eu esteja passando, é sempre mais confortável conversar com uma outra mulher policial. Então, Uhum. assim, até dentro dessa realidade tem, nichos em que a gente se adequa melhor conversando com outras mulheres. E é assim até antes da gente no nosso bate-papo, até mencionei que eu tive uma vida esportiva também antes de Uhum. ingressar na polícia. E aí, como a gente trabalhava com eu trabalhava não, né, eu, participava de um time de handebol feminino. Então é um esporte coletivo, mas que envolve uma certa competição, Sim. inclusive para não ter aquela ali titularidade ou não titularidade. E quando naquele espaço, apesar da competição, as mulheres conseguem se abraçar e também ter um incentivo, isso faz diferença, porque Eh, ali eu aprendi que não importa a competição ou a relação hierárquica, quando uma incentiva a outra, a gente só tem a ganhar. Geralmente as 2 conseguem progredir nos seus espaços, nas suas intenções. No meu caso era no esporte, hoje é na profissão. Então, a intenção é fazer todo mundo crescer. E, volto a dizer, para a gente crescer, a gente tem que estar ocupando espaço. Então a gente tem que olhar para às vezes vai surgir uma oportunidade de onde a gente não imaginava, e aí a gente tem que ir lá naquela oportunidade e falar assim: "Não, esse espaço aqui também pode ser meu". Então essa é a intenção, trazer e trabalhar e mostrar que não, não é o gênero que define a nossa, predisposição em estar ali. Então, essa que fica essa mensagem, se um dia alguém ouvir, uma pessoa, eu tô
feliz. É isso. Eu acho que a gente também tem que, assim, eu sempre faço esse desafio para mim mesma, estou sempre me lembrando disso, né? Eu contrato mulheres nas minhas empresas há mais de 15 anos, eu só trabalho com mulheres, né? E recentemente eu estava conversando com a minha irmã é engenheira, que também é uma profissão totalmente masculina, né? Assim, totalmente assim, majoritariamente masculina. O que eu acho que é até um senso comum, porque me parece que da porta de casa para fora, tudo é majoritariamente masculino, entendeu? Então, assim, a gente realmente está saindo para ocupar esses espaços aí todos. E a gente conversando sobre isso, a gente tem uma perspectiva muito parecida, né, de posicionamento, assim, socialmente falando, politicamente falando, assim, no sentido amplo, né? E aí a gente estava falando sobre isso. Aí ela falou assim: Aline, eu estou numa posição agora que eu posso contratar outros engenheiros. E aí eu comecei a contratar só mulher. Aí meu chefe chegou para mim e falou assim: Ei, estou notando um padrão, você só está contratando mulheres. Ela falou assim: Sim, olha para essa sala. 30 homens e 10 mulheres. Na hora que chegar meio a meio, eu paro. Aí a gente começa a equilibrar essa balança, entendeu? Aí ele é justo, é justo. Então, a moral dessa conversa a gente concluiu que é o seguinte: quando você é mulher e pode abrir uma porta que abra Sim. para outra mulher. Por quê? A gente está muito em desvantagem para a gente brincar de ser concorrente. É. Nós não podemos nos dar ao luxo de sermos concorrentes no sentido negativo, eu falo. Rivalidade, É de criar rivalidade. rivalidades. É isso aí. Nós não temos tamanho, nós não temos capital social, político É, para ser rival. porque é aquilo, né? Ficar subdividindo grupos não é uma boa ideia, é melhor somar. É melhor trazer para perto e trabalhar em conjunto. É o que eu falei, geralmente a gente só tem a ganhar e a construir. Quando a gente trabalha em conjunto é assim, a receita de sucesso. No Aí falando sobre o trabalho policial mesmo, a gente vê que quando a gente chega até para fazer uma abordagem policial, né, suponhamos uma busca pessoal, uma mulher, ela vai ser, vai a busca pessoal nela vai ser realizada por uma outra mulher. Então a gente tem um tato para lidar nessa situação. Então, se um dia eu estiver na minha folga e eu for abordada, eu gostaria de que quem me atendesse, principalmente em relação à busca pessoal e tudo, fosse uma mulher. Essa, inclusive, é a orientação padrão da Polícia Militar. Então, a gente precisa de mulheres para fazer isso. Ir lá, explicar, ensinar. Hoje, eu ensinei que trabalho com a disciplina de policiamento ostensivo geral. E é raro ter uma instrutora que tem porque, assim, a gente precisa ter alguns requisitos e nesses requisitos, um deles é trabalhar bastante tempo na parte operacional, ter conhecimento sobre o assunto. Felizmente consegui me, eh, obedecer esses padrões e, assim, quando eu vou eu tenho alunas no curso de formação, dá para ver, assim, a inspiração, dá para ver que elas: "Poxa, eu também posso chegar lá", às vezes eu estou dando a instrução para um curso de formação de soldados e aí elas vêm com planos já de progredir na carreira. Isso é, assim, gratificante. Quando a gente vê outras mulheres olhando pra gente falando bem assim: "Caramba, isso aí é legal, vou tentar também". E, poxa, isso é assim, paga muita coisa, vale mais do que dinheiro. Então, Bom. é mais que barra de ouro do Silvio Santos. É lógico que a gente é remunerada de várias formas, né, existem correntes dentro da área da administração, agora minha área, né, que dizem que está comprovado isso cientificamente, que dinheiro por si só ele motiva, mas a curto prazo. Então a gente precisa ter remunerações suplementares para a gente conseguir se manter, É. né, naquele lugar que a gente está ali, né. Agora, falando de trabalho propriamente dito, eu queria saber, um pouquinho sobre a rotina do comandamento, assim, né, já que a gente está falando de comando de batalhão, assistência 21 bairros e tal, como é que isso funciona, assim? Mostra pra gente um pouquinho o que de fato é esse trabalho do batalhão, o seu trabalho, né, de rotina e tal. Na função que eu ocupo hoje, essa de comandar a companhia, eu trabalho com
alocar recursos policiais. Então eu trabalho com a parte estatística e vejo, olha, ou trabalho mesmo conversando com a comunidade, considero isso muito importante, assim, quando a viatura não está passando, é o morador, é o comerciante que vê o que acontece. Então ouvi-lo faz parte desse processo. Então, ouvindo o morador, o comerciante, buscando as estatísticas, vendo lá as ocorrências que chegam até o 190, eu tenho um diagnóstico de como empregar o policiamento. Então, hoje eu vou lá, pego os 63 policiais da companhia, eh, subdivido em viaturas ou em outros tipos de policiamento, né? Por exemplo, poderia colocar uma dupla fazendo policiamento a pé ou uma outra dupla fazendo um policiamento mais comunitário, uma outra dupla só para atendimento de ocorrência, e vou alocando esses recursos de acordo com as necessidades daquele local. Além disso, a gente também constrói iniciativas junto à comunidade, que aí são iniciativas que buscam mesmo a participação, a prevenção, ouvir mais. Aí cito um que a gente vai começar em breve, que é o Rede Comunidade Segura. Nós estamos com o início aqui principalmente em 2 bairros, mas já com ideias de expansão breve. Então o serviço policial hoje é esse: alocar os recursos, então pegar todos os policiais disponíveis e colocar da melhor de forma a trazer o serviço mais efetivo para a população nesses 21 bairros de Vitória. E eu atendo ali as regionais 1 e 3 aqui da capital. E a minha felicidade é que eu atendo já pensando que durante muito tempo eu que trabalhei indo em cada ocorrência, supervisionando as outras viaturas, assim, com um pouco de conhecimento de causa. Então hoje o meu trabalho é esse. Recebo, a comunidade na companhia, escuto, pego as estatísticas, pego também, as ocorrências e aloco esses recursos, além de cuidar da vida funcional dos policiais. Então, toda a parte de RH a gente faz ali na companhia também, faz os encaminhamentos necessários, acaba tendo que trabalhar muito com gestão de pessoas mesmo, de ouvi-as, e aí vem o lado, eh, serviço público, mas também humano, de ouvir e receber: "Olha, eu estou com uma situação X, às vezes para mim essa outra escala é melhor do que essa", e a gente vai atendendo, assim, não pode deixar cair a qualidade do serviço, mas também tem que olhar o lado profissional, porque a gente veste a farda, mas a gente também é gente, né. Claro. Então, todo mundo tem ali as suas necessidades e também tem que oferecer um serviço com a melhor qualidade possível para a comunidade. Então o serviço hoje é trabalhar para tornar o serviço policial mais efetivo possível dentro daquilo que a gente tem de efetivo e de demanda. Você tocou em alguns pontos aí dessa relação da polícia com a comunidade, né, e que eu acho que pode ser uma relação de parceria, né, e até, assim, acho que é uma questão também de educação, né, de como que a gente pode se relacionar. A polícia, ela muitas vezes ela é algo, assim, muito distante, né, a gente pensa às vezes que para a gente poder falar de segurança pública, né, ou se relacionar com a polícia militar, a gente precisa realmente estar numa situação emergencial, né, ou numa situação de insegurança, né. E recentemente, né, como conselheira, né, comunitária de segurança, eu venho desmistificando, né, essa ideia e percebendo que, assim como na saúde, a gente pode trabalhar na prevenção, né. E aí, me ocorreu uma coisa aqui, que é o seguinte: como a gente está num podcast falando, né, que é um braço do Zeppelin, que é um evento que a gente faz no centro de Vitória, né, para contemplar nossas empreendedoras e tal, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre sua percepção de como que um evento comunitário, né, aberto ao público, pode influenciar, pode impactar na segurança de um bairro, né? A gente está falando até o momento de ocupar espaços, mas ocupar espaço também significa os espaços físicos. Então, quando a gente tem esse evento, a gente traz as pessoas para conviver, congregar nos espaços físicos. Então, assim, às vezes a gente vê: "Nossa, mas aquela praça tá abandonada". O evento ali, a gente traz as pessoas para congregar e quando essas pessoas começam a se conhecer,
a gente costuma criar uma rede de conexões e de informações valiosíssimas. Então, às vezes, certas coisas acontecem que para uma pessoa isolada, ela não significa tanta coisa, mas para um conjunto de pessoas trocando informações e conhecimentos, talvez signifique algo que pode ajudar, inclusive no trabalho da Polícia Militar, mas não só no trabalho da Polícia Militar, a fortalecer a segurança preventiva ou repressiva, que a gente também trabalha com a repressão qualificada, né. Então, às vezes, aconteceu algo e há informações que circulam naquele grupo de pessoas que vai fazer contato através desse tipo de evento e que vai se fortalecer, e que às vezes um tem um programa de segurança no seu estabelecimento que vai ajudar a elucidar algo que tenha acontecido em outro estabelecimento que é próximo, que está na rua, ou que alguém tenha visto e tenha conversado. Então, assim, estabelecer relações é uma das maneiras de fortalecer segurança pública, e não só segurança pública, mas tantas outras coisas. Então, ocupar os espaços físicos, estabelecer relações, estabelecer conexões, que são coisas que acontecem nesse tipo de evento, e aí vou enaltecer, o Zeppelin, porque, traz um grupo de mulheres empreendedoras, que tem também a distribuição dos seus próprios produtos e serviços, e fazer esse networking não só para a parte profissional, mas também para as vidas das pessoas envolvidas ali, fortalece não só a segurança pública, mas falando da minha área, me traz muitas informações valiosas, inclusive na hora de fazer o meu serviço, que é alocar os recursos de acordo com a necessidade dessas pessoas, com a necessidade da segurança pública, com a necessidade que eu não vejo quando a viatura não está ali passando, eu só vejo através da informação dessas pessoas que, por acaso, conhecem outra que falou mais isso, que falou mais aquilo, e aí a gente reúne essas informações e transforma em informação de qualidade, que a gente pode aproveitar no nosso dia a dia de segurança pública. Comunidade faz segurança pública, o policial militar, eu vou falar por mim, eu fiz o CFO e no CFO eu fiz um curso superior em segurança pública. Então eu tenho conhecimento técnico, mas eu preciso do dado. Aham. Eu preciso de um conhecimento que às vezes o cidadão, às vezes o empreendedor daquela área pode me trazer para eu poder trabalhar esse dado e efetivar em segurança pública. Então acredito que essas relações produzem para mim esse dado que eu vou trabalhar e fornecer segurança. Fora que tem aquilo, né, o vizinho fala para o outro, né, e a gente começa a ficar mais atento também a situações que vão prevenir futuros crimes. Então, Você sabe que, 2 coisas eu acho interessante que aconteceram ali naquele espaço ali, que é o seguinte: a minha vizinha de frente, ela falou para mim, ela falou: "Aline, às vezes o som incomoda um pouquinho e tal, mas poxa, depois que você começou a fazer o evento, eu me sinto mais segura de subir e descer essa escadaria, mesmo quando não tem o evento. Porque agora a luz está sempre funcionando, a escadaria está mais limpa, tem a rua está mais" movimento. você está entendendo? Isso foi uma coisa. E uma outra situação que aconteceu também que eu achei maior barato, uma visitante do evento, né, ela chegou na entrada do evento, assim, eu estava lá para recepcioná-la, né, e ela falou assim: "Gente, que legal isso aqui, puxa, eu acabei de sair do trabalho", isso já era 3, 4 horas da tarde, passei pela Praça Costa Pereira, estava vazia, vim morrendo de medo, aí quando eu entrei na rua, tinha esse movimento aqui, nossa, eu fiquei super aliviada, assim, né, que eu estava morrendo de medo passando pela praça vazia e tal. Então eu acho que, esse depoimento, assim, ele é um grande termômetro, né, do que algo um É evento assim pode fazer, né. O evento ele ocupa espaço físico, e aí cria esse tipo de reação, mas também cria interação, conexão, as pessoas se sentem mais à vontade, porque sabe que se eu precisar de alguma coisa, eles têm um fulano de tal que mora ali perto, eu conheço, É isso. conheci no evento. Ah, se eu precisar de alguma coisa, ah, aconteceu alguma coisa aqui no meu comércio. Poxa, aqui tem um fulano aqui que tem a câmera que pode me ajudar. Ou talvez outra pessoa tenha visto algo que tenha acontecido comigo. Então é isso, criar interações, conexões também faz parte do processo de segurança pública. Então, É isso aí. E por último, eu gostaria que você falasse sobre o programa, né, que a gente vai lançar, que vai ser lançado no dia 25. Explicar um pouquinho como é que ele funciona para nós, né, como é que a gente pode se beneficiar disso, como é que a gente pode ajudar também isso acontecer, né. é,
O nome do programa é Programa Rede Comunidade Segura. A Polícia Militar, ela já trabalha com esse programa em outras unidades e a gente quer trazer aqui para a região do centro de Vitória e Bento Ferreira inicialmente, mas expandindo para atendimento de todos os 21 bairros da primeira companhia, né? E, se possível, talvez da capital, mas aí também envolve outros atores, né? Especificamente no centro de Vitória, a gente tem uma reunião no próximo dia 25, que vai ter uma continuidade, né? Nós vamos continuar esses debates. E é um programa com foco na prevenção. A pessoa tendo uma situação de urgência, ela continua tendo o 190 como número de referência, mas ela viu alguma coisa suspeita, estranha nas proximidades do condomínio que está sendo atendido ou do comércio que está sendo atendido, ela vai ter ali um canal para conversar com mais proximidade e trazer, às vezes, passar uma imagem, um vídeo, que numa ligação de 190 ou de 181 a gente não conseguiria ter, aí volto a dizer, esse dado mais qualitativo que o morador, que o comerciante vai ter quando a viatura não estiver ali naquele momento específico, ou vai perceber um padrão, que às vezes ele pode contribuir com a segurança. Então, o nosso foco é esse, a prevenção e um contato mais direto com os participantes desse programa. Então, a gente vai ter uma primeira reunião para apresentação de dados mais específicos, vai reunir os voluntários para participação, explicar como vai se dar todo esse processo, e aí a gente vai continuar esse debate, trazendo um pouco mais da percepção da própria comunidade, contribuindo com a segurança pública. Então, a partir do próximo dia 25 a gente vai iniciar essas conversas aqui, a partir do próximo dia 30 a gente começa as conversas no bairro Bento Ferreira, e começando por aí, mas a expectativa é não parar, é trazer mesmo, transformar isso numa nova realidade de segurança. Bom, gente, maravilha. Agora nós estamos informados um pouquinho mais por dentro, né, do que é o olhar e a presença de uma mulher que nos representa na segurança pública de Vitória. E aí eu aproveito e reitero o convite que ela mesma fez. Nós precisamos de mais mulheres na Polícia Militar. Então, quem pudesse habilitar aí para poder representar a gente numericamente de forma mais adequada, né? Fica esse convite, e também em todos os setores aí que estão da porta para fora de casa. Nós estivemos aqui com a capitã Bortoluzzi, uma mulher que vocês viram que tem história para contar, realmente representa. E eu trouxe aqui uma lembrança para você que é da Lenda. Muito obrigada. Eu sei que hoje a gente não pode tomar, porque você está fardada, está de serviço, mas vai poder experimentar em casa. E aí dentro, além da Lenda, além da Lendinha para você experimentar, também tem um Vale Drink, que você vai poder degustar um dos drinks da Lenda e um dos nossos eventos, que é a Sexta Lendária, ou no próprio Zeppelin, mas sem farda, né? Vai guardar para folga, esse aqui na folga vai fazer sucesso. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Já se inscreve no nosso canal, né, para acompanhar outras histórias de outras mulheres. Muito obrigado, capitã, pela presença aqui com a gente. E muito obrigado, CDL Vitória, uma realização em conjunto com o Instituto Fênix, Humaniza Brasil e a Lenda, a bebida 100% feminina e capixaba. Até a próxima. Fala, Zeppelin.